Evangelho de João, capítulo 4, versículos 5 a 10. Eu farei essa leitura. Os irmãos podem acompanhar com suas Bíblias. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, sentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, nós somos gratos por essa noite, pois podemos louvar o Senhor pela tua salvação, pelo teu amor, ó Deus. E principalmente, ó Deus, por sabermos que teu Espírito Santo fala conosco e é a presença de Jesus nas nossas vidas a cada instante. Que possamos viver, ó Deus, com essa intimidade do Senhor. E que a cada dia, ó Deus, possamos ouvir a tua voz, os teus ensinos. E neste encontro com o Senhor, ó Deus, ter a nossa vida transformada. Nos ajude, ó Pai, a perceber isso. A perceber, ó Deus, a nossa vida espiritual, nosso cuidado espiritual, a presença do Senhor. Nós oramos, pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando encontros com Jesus e sempre falamos que as pessoas que encontram com Jesus têm a sua vida transformada. Quero deixar claro que quando nós falamos encontros com Jesus, nós estamos estudando encontros de outras pessoas com Jesus, mas a ideia não é que nós temos encontros apenas com Jesus, como se a nossa vida fosse uma vida que marcamos, né? Vamos marcar um dia para encontrar com Jesus. Na verdade, a nossa caminhada é com Jesus. A partir do momento que você encontra com Jesus, Ele está sempre com você e Ele está sempre ensinando, sempre transformando. E é claro que quando nós olhamos a vida dos nossos irmãos, os testemunhos de pessoas que tiveram encontro com Jesus, nós mais uma vez podemos saber que como Jesus transformou a vida daqueles outros, é o que Ele fará, né? Tem feito também nas nossas vidas. A ideia de ter um encontro com Jesus é a ideia de ter uma vida íntima, vida pessoal com Deus. Eu preciso experimentar desse encontro com Jesus. Na semana passada nós falamos a respeito de Filipe e Natanael. E quando Filipe convida Natanael para seguir Jesus, Natanael, de certa forma, ficou meio duvidando. Poderá vir alguma coisa lá daquela cidade tão simples? E a palavra de Filipe a Natanael foi: vem e vê. E nós vimos que Natanael mudou de opinião. Quando ele teve um real encontro com Jesus, ele passa a dizer: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aqui também nesse texto de João 4, quando a mulher ela tem esse encontro com Jesus, certo momento ela volta à cidade para falar com as pessoas que moravam ali. E conta-se, a partir do versículo 39, que muitos samaritanos creram naquele momento. E há uma passagem curiosa aqui no verso 42, quando essas pessoas diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. É fácil compreender isso. Quando você gosta de uma coisa, quando você sabe que uma coisa é muito boa, você indica para um amigo, para alguma pessoa, e você diz: pode ir, confia,
é bom, pode experimentar. Aquela pessoa, quando ouve isso de você, ela tem uma noção, ela vai ainda meio no escuro. Mas no momento em que ela experimenta, ela diz: olha, realmente você tinha razão. E é muito melhor do que eu imaginava, mais do que você descreveu. E é assim falar de Jesus. Nós podemos falar de Jesus para as pessoas, mas elas só realmente poderão experimentar de Jesus quando elas tiverem esse encontro pessoal. Só poderão compreender o que nós estamos falando quando ela tem esse encontro pessoal. Salmo 45 diz: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Essa é a ideia, né, da experiência que nós temos com Jesus. Eu creio que cada um de nós que conhece Jesus e tem aí alguns anos já de vida com Jesus, poderia descrever fatos da sua vida, acontecimentos tão especiais. Mas como traduzir em palavras os nossos sentimentos, do consolo de Jesus na nossa vida, de um milagre de Jesus na nossa vida, de algumas coisas que Jesus mostrou para nós, né? De repente indicou o caminho. Nós podemos falar, mas as pessoas precisam experimentar. Salmo 106:2 diz: quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Então é mais do que se pode falar, é mais do que se pode contar. Eu preciso conhecer a Jesus. Nessa história, nós podemos aprender um pouquinho mais sobre um encontro pessoal. Vemos que essa mulher, ela tem um encontro com Jesus, mas ela não sabia que era Jesus. E por um longo tempo ela conversa com um homem, sem saber que era Jesus. Eu creio que alguns passos, algumas coisas que aconteceram aqui, algumas das palavras de Jesus a essa mulher, fizeram realmente que ela tivesse um encontro pessoal. E são atitudes que nós também precisamos ter para ter encontro pessoal com Jesus. Disse a mulher: dá-me de beber. Qual foi a resposta dela? Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela estranhou, né? Já era estranho um homem estar conversando com uma mulher, e ainda um judeu querendo conversar com uma mulher samaritana. Ela de forma alguma sabe com quem está falando. E a resposta de Jesus é muito reveladora. Versículo 4 diz: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água. E ele te haveria dado água. Na nossa tradução, revista atualizada, nós percebemos a palavra de Jesus àquela mulher. Versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. 3 coisas nós vemos nesse versículo 10, João 4:10. Para se ter um encontro com Jesus, em primeiro lugar, precisamos perceber sua presença. Quem é o que te pede? Você sabe com quem você está falando? Quem é o que te pede? Perceber a presença de Jesus. Quando eu leio esse texto, eu lembro de uma história, de um programa de televisão que assisti. Eu creio que até já contei uma vez essa história aqui, de um casal que estava trabalhando numa loja, uma loja como um restaurante, uma loja de conveniência, e eles estavam ali procurando num catálogo uma casa
para comprar. E ali naquele catálogo havia algumas casas pré-montadas, e eles estavam ali procurando essa casa já pré-montada, porque eles não tinham dinheiro para pagar um arquiteto. E entre os fregueses tinha um grande arquiteto famoso. Ele ficou sensibilizado com aquele casal trabalhador e se ofereceu a desenhar uma planta de uma casa para eles. O casal não conhecia o homem, não sabiam com quem eles estavam falando. E eles grosseiramente disseram para aquele homem: "Você está louco? Como vamos entregar o sonho da minha vida, o sonho das nossas vidas, na mão de qualquer arquiteto desempregado?" E ele homem ficou quieto, né? Não quer, ou com raiva, e foi embora. Naquele mesmo instante, lá naquele lugar, alguém chegou perto do casal e falou: "Vocês estavam conversando com um fulano de tal, né, com um arquiteto famoso tal? Pediram um autógrafo dele?" Aí um olhou para o outro e disse: "Aquele era o arquiteto fulano de tal?" Ficaram desesperados, agora eles sabiam com o que eles estavam falando. Aí na história eles saem correndo pela rua atrás do famoso arquiteto, pede 1000 perdões, 1000 desculpas, e ele, compadecido, resolveu construir lá, fazer a casa dos sonhos daquela pessoa. Se conheces aquele que te pede, no lugar de dar alguma coisa, você pediria. Conhece aquele que está perto de você. Será que nós, irmãos, muitas vezes percebemos a presença de Jesus? Nós podemos dizer que conhecemos Jesus, que sabemos de Jesus. Mas essa presença constante de Jesus na sua vida, não apenas o encontro, né? Como eu disse, lá de vez em quando, mas a presença de Jesus, nós percebemos a presença de Jesus. Isso muda muito a forma de nós vivermos. Aumenta o nosso temor, a nossa responsabilidade, a nossa força. Precisamos perceber essa presença de Jesus. Hoje cedo nós estávamos estudando a revista de Atos, Atos capítulo 2, de 1 a 47, a descida do Espírito Santo. E como é bonito nós sabemos que nós vivemos nessa era do Espírito, a presença do Espírito que foi inaugurada ali naquele momento, quando aquelas pessoas se converteram, um momento sobrenatural, na descida do Espírito Santo. E nós sabemos que era uma promessa de Jesus: eu vou partir, mas vocês não devem ir embora, fiquem aqui, aguardem o momento em que descerá sobre vocês o Espírito Santo, e esse poder de Deus vai transformar a vida de vocês. Essa inauguração, ela é algo que constante na vida da história da igreja. A presença de Deus é constante conosco. Talvez às vezes nós apagamos tanto o Espírito Santo na nossa vida que nós nem percebemos que Jesus está presente por intermédio do Espírito nas nossas vidas. Nos assustamos diante das dificuldades, fraquejamos. O Espírito Santo, Jesus, está presente. Quem fala contigo é Jesus. Eu sou contigo. Precisamos perceber essa presença de Jesus. Em segundo lugar, para se ter esse encontro pessoal com Jesus, é preciso conhecer também o seu poder. Aqui no versículo 10 diz: se conheceras o dom de Deus, o poder de Deus. Conhecer quem é Jesus. Jesus está presente. Mas às vezes nós esquecemos do que essa presença representa, do poder de Jesus. O quanto nós estamos com o poder de Jesus presente na nossa vida. E o texto que nós mais podemos lembrar para representar isso é uma história que está em Marcos 4, 37 a 41, quando se levanta um grande temporal, as ondas arremessam contra aquele barco onde estavam os discípulos, e Jesus estava junto com eles no barco, mas havia grande tempestade, e eles estavam assustados. Disseram: mestre, não te importa que pereçamos?
E aí nós lembramos da musiquinha das crianças, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Jesus não precisa ser despertado por nós. Jesus sabe do momento de agir. Jesus sabe de todas as coisas. E mais do que saber, Ele tem poder para realizar todas as coisas necessárias na nossa vida. Então nós temos que conhecer quem é Jesus. Temos que conhecer o poder de Jesus. Aquela mulher não conhecia, não sabia com quem ela estava falando. Muito menos sabia o poder que Jesus tinha. Ela achava que ela poderia ajudá-lo dando água. Mas ela não imaginava que Ele poderia dar uma água da vida, que alguém que toma jamais tem sede. Nós temos Jesus na nossa vida. Nós não temos motivo algum para estar desesperados, sedentos, né? Desanimados, enfraquecidos. Porque aquele que está conosco é poderoso, e não só para dar, mas Ele já nos deu, através da salvação, essa vida, que flui a cada vez mais, vida, força em nós. Precisamos ser fortalecidos pela presença de Jesus. Precisamos tomar deste poder de Jesus nas nossas vidas. Precisamos alimentar a nossa fé. No texto do barco que estava naufragando na tempestade, Jesus disse àqueles discípulos: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Vocês não sabem com quem vocês estão navegando? Repare que você estar ao lado de uma pessoa poderosa te dá autoconfiança, não é verdade? Quando você faz uma viagem com um motorista experiente, você está confiante que aquele ônibus, ou que aquele barco, ou que aquele avião, nele vai tudo bem. Um dia desse eu vi uma reportagem do primeiro voo tripulado somente por mulheres, né? Todas, não era o moço, era piloto, copiloto, tudo mulher. Eu falei: Jesus, misericórdia, né? Que maldade minha, né? Mas podia pegar um outro voo melhor. Por que a desconfiança? Mas Jesus é digno de toda a confiança. Talvez aquelas mulheres também. Jesus é digno de toda a confiança. E quando nós estamos com Ele, nós estamos seguros. Você precisa tomar decisões? Não precisa temer. Você precisa caminhar na vida? Não precisa temer. Você precisa enfrentar dificuldades? Você tem ao seu lado o mais poderoso de todos, da terra, do mundo, o que governa todas as coisas, que tem em suas mãos o livro, como nós estamos estudando em Apocalipse. E é Ele que é digno de abrir os selos, é digno de coordenar os acontecimentos. E é muito claro, nenhum daqueles que são dele, daqueles que estão com Ele, tem motivo de temer, pois são selados, são protegidos, são marcados. Ninguém pode tocar aquele que está com o Senhor. Você tem acesso livre. A presença de Jesus, o conhecimento do seu poder, transforma a nossa vida. E com certeza nós precisamos disso. Isso é um encontro pessoal. Um encontro pessoal é quando você conhece a pessoa, é quando você sabe o que essa pessoa é capaz de fazer. Você sabe com quem você está falando. Você sabe o que você pode pedir a essa pessoa, ou o que você não deve pedir a essa pessoa. Isso é um encontro com Jesus. Em terceiro lugar, para se ter um encontro pessoal, é preciso pedir a ajuda. Aqui Jesus deixou claro, no versículo 10: se conheceras o dom de Deus, quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e Ele te daria água viva. Tu lhe pedirias.
Só Jesus pode matar a nossa sede. A presença de Jesus é a presença daquele que pode nos dar aquilo que nós realmente necessitamos. Então, irmãos, não há como estar na presença de Jesus sem orar, sem clamar a Ele, sem falar com Ele, sem depositar diante dEle as nossas decepções, as nossas ansiedades, as nossas preocupações. A caminhada com Jesus é um encontro constante de intimidade, de comunicação com Jesus. A intimidade vem por essa comunicação, buscar a sua presença, falar com Jesus. E eu acho interessante quando diz aqui, tu lhe pedirias, já diz, água viva. Porque às vezes nós confundimos ter amizade com alguém poderoso por obter vantagens e matar os nossos desejos, a nossa satisfação, né? Dá um jeitinho para mim ali, quebra um galho ali para mim. Jesus não é quebra-galho das nossas vontades. Conhecer e estar na presença de Jesus é estar na presença daquele que pode dar a água viva. Quando nós lemos em Mateus que a palavra nos diz que nós devemos não acumular tesouros sobre a terra, mas ajuntar tesouros nos céus, essa palavra ela é muito clara quando diz que nós devemos cuidar do nosso coração, porque o nosso coração pode pender para aquilo que não é bom, para aquilo que não agrada a Deus. E como que nós temos um coração cuidado por Deus? Quando nós vivemos na presença de Jesus, Ele que purifica o nosso coração, e Ele então nos dá água viva, Ele transforma as nossas ambições, nosso desejo. Essa comunhão com Jesus nos faz pensar igual a Jesus. Temos que tomar muito cuidado com a nossa amizade. A amizade, ela com certeza nos faz tender ou pender para os desejos do nosso amigo, para a forma como o nosso amigo pensa. E esse amigo não precisa ser necessariamente uma pessoa, mas a amizade do mundo, como diz a palavra, a amizade de qualquer coisa que tome o lugar de Deus nas nossas vidas. Agora, ser amigo de Deus é poder buscar em primeiro lugar o reino de Deus, como nós cantamos. Buscar a presença de Deus, buscar aquilo que agrada a Deus. A nossa sede deve ser por água viva. Quando nós começamos a tomar dessa água, primeiro diz lá, jamais terá sede. E muito menos sede de água suja, de água poluída. Jesus transforma a nossa ambição, o nosso desejo. Toma água viva, água viva. Quais são as nossas sedes, os nossos desejos? Quantas vezes nós temos necessidades e desejos tão sem expressão diante da real necessidade nossa? Você já parou para pensar? Quantas vezes algo que movia o seu coração e tirava a sua preocupação, aquilo que você falava, olha, quando eu resolver isso, vai estar tudo bem. Quantas vezes isso já passou, isso já foi resolvido, e aí você arruma uma coisa nova, um problema novo, algo que você precisa resolver. É igual compra, né? Você quer comprar uma coisa, enquanto você não compra, você não sossega. Quando você termina de comprar, você fica pensando, o que eu estou precisando? Eu preciso de ter alguma coisa que eu preciso, que eu ainda não tenho. E aí o homem inventa coisas para desejar. E muitas vezes, toda essa nossa inquietação com a vida, com os problemas, com o trabalho, com a família, inquietação no trabalho, na escola, a inquietação pessoal,
é falta de água viva, é falta de Jesus. Isaías 55:2 diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Então, não gaste a sua energia, a sua força naquilo que não satisfaz, mas buscar o Senhor, buscar a presença de Jesus. Aquela mulher então, irmãos, ela, depois de muito, ela consegue entender um pouquinho de Jesus, ela consegue crer em Jesus, e ela anuncia a palavra de Jesus. Esse texto é muito rico, nós estamos falando apenas um versículo dele, mas eu quero concluir dizendo o seguinte: se Jesus teve misericórdia e encontrou com esta mulher, que era uma mulher pecadora, que era uma mulher que vivia distante dele, versículo 18 diz: 5 maridos já tivestes, e esse que está agora não é teu marido. Essa mulher foi convidada por Jesus a estar com ele. Esse convite de Jesus se estende a cada um de nós, independente do nosso pecado, da nossa condição. E não há nada mais importante para nós do que termos essa vida com Jesus. Coloque esse desejo no teu coração, de ter não encontros com Jesus, mas de viver com Jesus, de andar na presença de Jesus, de servir a Jesus, perceber a sua presença. Jesus sempre está presente, nós que não percebemos, sempre está presente. Deus está aqui, aleluia. Sentir o seu poder, poder de Deus sempre existirá. Muitas vezes nos falta sentir o poder de Deus, clamar por sua ajuda. Ele conhece todas as nossas necessidades, e Ele quer que nós lancemos sobre Ele, lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele já tem cuidado de nós, e Ele cuidará de nós, Ele cuidará de ti. Nós vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Pai bondoso, nós agradecemos a Ti, Deus, pela oportunidade de estudar a Tua palavra. Ó Deus querido, nós não conseguimos imaginar, ó Deus, tamanha alegria dessas pessoas que viveram nessa época em que o Senhor Jesus andava nessa terra, realizou milagres, realizou, ó Deus, muitas obras. Mas sabemos que mesmo não vendo o Senhor, podemos sentir o Senhor, podemos saber que o Senhor é presente nas nossas vidas. Ao deitar, ao levantar, todo o tempo, ó Deus, o Senhor fala conosco. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, não permitas que as tentações, as ansiedades, os problemas, a nossa distração, ó Deus, nosso envolvimento com o mundo, nada, ó Deus, não permitas que nada nos separe do amor do Senhor, ó Deus. Essa é a promessa do Senhor, que nada poderá nos separar de Jesus, de Cristo Jesus. E que nessa caminhada, ó Pai, sempre vejamos o Senhor. Nos momentos mais difíceis, não esqueçamos do Teu poder. E que em todo o tempo estejamos clamando ao Senhor, conversando contigo, ó Deus. Oriente a nossa vida, ó Deus, sustenta a nossa vida. Transforma, ó Pai, a vida de muitos aqui, ó Deus. Começar em mim, transforma-nos, Senhor Deus, quebranta-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos uma vida cristã real, ó Deus, como esse cristão que proclama ao mundo o Evangelho, testemunha o Evangelho do Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por essa hora, pela Tua palavra, ó Deus.
fortalece os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.